Olá, meus queridos, minhas queridas, graça e paz. Estou aqui nesse jardim de verdade. Vocês podem ver que tem algumas coisas assim de ginástica, né, de atividade física aqui atrás. É uma praça que eu venho aqui todos os dias e eu decidi gravar nessa praça. Ao invés de usar o nosso cenário, né, no Jardim com Jesus. E eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre isso. Por que o nome desse canal é No Jardim com Jesus? Porque eu creio que Deus, Ele nos chamou para que nós pudéssemos viver nesse jardim. Na verdade, nós fomos criados, né, para o jardim. E Deus, ele se encontrava com Adão, com a mulher, com Eva, no final da tarde, geralmente na viração do dia, para conversar com o homem, com a mulher e ter esse momento de intimidade. E muitas vezes nós temos esquecido esse tempo, nós temos esquecido esse período em que nós paramos tudo e paramos para ouvir, porque o jardim é um lugar de escuta, o jardim é um lugar de contemplação da grandeza de Deus. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Eu acredito que a natureza, ela traz consigo a manifestação da glória de Deus. Ela não é Deus, ela não contém a Deus, mas ela manifesta a criação e a glória e o poder e a harmonia de Deus. É impressionante quando a gente para e olha para a natureza, olha para o jardim, contempla o jardim, o cuidado que Deus tem com a sua criação, né? Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para as árvores, quando nós olhamos para os pássaros, como dizia Jesus, olha para as aves, né? Elas não semeiam, elas não colhem, mas contudo o Senhor as sustenta, o Senhor as alimenta, o Senhor cuida delas. E a Bíblia diz que o homem e a mulher são a coroa da criação. Então, se Deus, ele veste a erva, que hoje e amanhã é lançada no fogo, quanto mais você. Se Deus alimenta as aves do céu, quanto mais você. Esse lugar do jardim, ele nos lembra de um Deus zeloso, de um Deus de cuidado, de um Deus que quer que a gente viva na intimidade com Ele, que Ele quer nos livrar da nossa ansiedade, Ele quer nos livrar das nossas preocupações diárias, Ele quer nos livrar do peso, do fardo de todos os dias. Só que para isso a gente precisa ter um tempo de escuta, pararmos, ouvirmos, que aliás é uma das coisas que a gente menos faz nesses dias. Nós não temos ouvido nem mesmo as pessoas que estão à nossa volta. A gente usa a internet, a gente usa as redes sociais para trazer ou tentar trazer as pessoas de longe para perto. Mas quando as pessoas estão perto, a gente não dá atenção devida. A gente não para mais para abraçar, a gente não para mais para ouvir, para olhar no olho. Não existe mais com tanta facilidade esse olho no olho, né? Esse sorriso fácil, esse sorriso de diversão, de descontração, de até mesmo jogar a conversa fora, mas também aqueles momentos da gente poder, de repente, orar junto, da gente poder chorar junto, da gente poder desabafar, da gente poder trazer as nossas dores, né? Termos amizades saudáveis. Sim, existem ainda amigos e amigas de verdade. É difícil? É raro encontrar? Sim, são tesouros preciosos, mas que o Senhor
nos envia. Eu tenho muitos amigos preciosos demais ao meu coração, que às vezes a gente passa até bastante tempo sem se ver pessoalmente, mas quando a gente se vê é como se a gente nunca tivesse se afastado. Mas eu vou te falar uma coisa, se de repente você foi traído por um amigo, se você foi traído por uma amizade, eu quero te falar que Deus, Ele pode ser o teu melhor amigo e Ele quer isso. Ele está aí para te ouvir, Ele está aí para te escutar, Ele está aí para ouvir suas lamúrias, seu choro, mas Ele também está aí para rir com você. É verdade. Você sabia que Jesus, Ele também ama dar risada com a gente? Que Jesus, Ele ama participar da nossa alegria, da nossa festa, do nosso momento de gratidão. Que você possa lembrar disso nos momentos alegres, nos momentos felizes, no seu momento de vitória. Que você coloque Jesus nesse lugar, né, de alegria, de festejar, de brincar, sim, né? Muitas vezes eu tô lá na minha casa com meu filho e a gente brinca não com falta de reverência, não com falta de temor, mas a gente brinca sim, a gente se diverte sim com Jesus, né? Ele faz parte dos nossos momentos de alegria saudável, de comunhão saudável, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A sua alegria renova a nossa força. A sua alegria renova o nosso ânimo. E Ele também quer participar desses momentos. Ele quer fazer parte de todas as áreas da nossa vida. E o jardim, ele é esse lugar. Ele é esse lugar de reflexão, é o lugar de compartilhar, é o lugar de diversão, de descontração. Quantas famílias, né? Muitas vezes vão ter os seus momentos de hobby, de descontração e vão para um parque, vão para uma praça, vão para um jardim. Esse lugar também existe em Deus. Esse lugar também existe no Senhor. Isso foi ideia dele. Estarmos nesse lugar que nos faz olhar e nos faz relaxar, nos faz descansar, nos faz entender que nada, absolutamente nada, fugiu do seu controle. Ele está no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, por pior que seja na sua vida, fugiu do controle do Deus Todo-Poderoso. Então, nessa manhã, Ele está te chamando. Vem de novo para o jardim. Olha para as árvores, olha para as aves do céu, olha para toda a criação e veja como eu cuido, sem mesmo ter um choro das árvores, sem mesmo ter um clamor, né, da natureza. Mas eu cuido das aves, eu cuido das plantas, eu cuido das árvores, eu cuido da natureza. E você, como diz a Escritura, que é a coroa da criação, eu cuido muito mais. Principalmente porque Ele nos ama, e Ele nos ama tanto, de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que se nós crermos nele, nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Sabe, essa luta que você está passando, não é para você perecer, é para você crescer. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa renovar a sua alegria e a sua força nele, e que você possa estar respondendo sim ao convite de Jesus para vir descansar com Ele nesse jardim. Vem para o jardim, vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo jardim que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada pelo descanso, muito obrigada pelo refrigério, muito obrigada, Senhor, pela Tua glória. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa, Senhor, faltar nada, mas o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes.
obrigada pela tua fidelidade. Nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel ao teu amor. O Senhor permanece fiel, Senhor Deus amado, não porque a gente mereça alguma coisa, não. Porque na verdade a gente não merece. Muitas vezes a gente é até ingrato. Mas Deus querido, eu te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo, Senhor, pela nossa vida. E Deus, eu quero te pedir de uma forma toda especial que o Senhor abençoe, Senhor, essa vida que está ouvindo essa mensagem agora. Pai, traz ela, Senhor Jesus, de volta para o jardim. Traz, Senhor Jesus, refrigério, traz descanso. Pai, que ela consiga respirar, Senhor Deus amado, novamente. Sentir o alívio do Senhor. Que ela consiga receber o teu refrigério. Que ela consiga receber o teu amor. Que ela consiga receber o teu renovo. Para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e nos alegramos em ti. Amém e amém. Fique na paz do Senhor, que você possa ter um dia abençoador na presença do Senhor. Pastor Ivanise, encerrando aqui. Se essa mensagem foi importante para você e te abençoou, compartilha. Dá o like aqui. Nosso canal ainda é pequeno, mas eu sei que pode abençoar muita gente. Que Deus te abençoe.